A Venezuela lançou um alerta forte à nova administração dos Estados Unidos, um aviso que ecoou em várias partes do mundo, especialmente no cenário das tensões políticas internacionais em crescimento. A vice-presidente venezuelana destacou um ponto crucial: o país, com suas vastas reservas de energia, continua sendo um alvo de interesse estratégico para as potências globais, especialmente os Estados Unidos. Embora disputas geopolíticas sobre recursos naturais não sejam algo novo, a mudança de governo nos Estados Unidos trouxe uma nova perspectiva sobre o futuro das relações bilaterais. Com a transição política nos Estados Unidos, as palavras das principais autoridades venezuelanas ganharam um peso renovado. Recentemente, a vice-presidente fez questão de ressaltar que, apesar das dificuldades econômicas que o país enfrenta, a resistência é firme diante das pressões externas. Ela deixou claro que, mesmo com as tentativas de enfraquecer a autonomia econômica da Venezuela, o país permanece de pé, desafiando os prognósticos de colapso sob as pesadas sanções impostas nos últimos anos. Sua mensagem foi enfática: a Venezuela não permitirá que suas riquezas naturais sejam tomadas ou controladas por forças externas. Nos últimos anos, a economia venezuelana sofreu severos danos devido às sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. A estimativa é de que o país tenha perdido cerca de 640 bilhões de dólares em seu PIB, uma consequência direta das quase 900 medidas econômicas punitivas. Essas sanções, amplamente contestadas por autoridades venezuelanas por serem consideradas injustas e ilegais, têm como objetivo principal atingir a produção de petróleo, principal fonte de recursos da nação. A vice-presidente do país afirma que essas ações representam um ataque deliberado à soberania nacional, visando enfraquecer o controle da Venezuela sobre suas riquezas. No entanto, mesmo diante de tal adversidade, o povo da Venezuela tem demonstrado uma resiliência impressionante. Embora os desafios econômicos sejam enormes, a nação continua firme, resistindo a pressões externas. A vice-presidente elogiou a coragem do povo venezuelano, que, em meio a dificuldades imensas, segue em pé, dando ao mundo um exemplo de resistência e força diante da crise. A luta da Venezuela também se tornou um símbolo para outras nações que enfrentam desafios semelhantes, como Rússia, Irã e Síria. Esses países, igualmente alvos de sanções econômicas internacionais, se veem em uma situação de luta constante para preservar sua autonomia e controlar seus próprios recursos. Juntas, essas nações enfrentam mais de 37 mil sanções impostas por potências globais, que buscam monopolizar os recursos estratégicos dessas nações. A batalha contra a exploração geopolítica e econômica continua sendo um ponto crucial de resistência para esses países. A situação tornou-se ainda mais complexa nos últimos anos. Durante a administração de Donald Trump, a relação entre os dois países se deteriorou severamente, com intensas tentativas de intervenção política. A Venezuela foi vista como um campo de batalha estratégico e os esforços de mudança de regime começaram a ganhar força. Trump intensificou as sanções, enquanto a narrativa justificava uma possível intervenção militar. Apesar da persistência das políticas agressivas, o atual governo americano, sob Biden, manteve muitas das mesmas medidas contra a Venezuela. Isso gerou uma divisão dentro dos próprios Estados Unidos, com setores defendendo a necessidade das sanções e outros que... Você sabia que uma das formas mais eficazes de alcançar a independência financeira e aumentar seu patrimônio é investir de maneira inteligente? Além de adquirir um produto incrível que pode transformar seu futuro financeiro, você também ajuda o canal a crescer. Por menos de R$ 15, você adquire estratégias valiosas para crescer seu patrimônio e garantir sua liberdade financeira. Se você quer aprender a investir e apoiar o canal, o link está no primeiro comentário fixado. Aproveite a chance de transformar sua vida financeira e vamos continuar questionando sua eficácia e os danos humanitários causados à população. Alguns, como Trump, chegaram até a criticar a ineficiência das políticas de sanções, chamando-as de ineficazes e contraproducentes. No entanto, a economia venezuelana começou a mostrar sinais de recuperação. Apesar das dificuldades extremas, houve um leve crescimento no PIB e uma recuperação na produção de petróleo nos últimos anos, o que comprova a resiliência do país.
A Venezuela tem buscado alternativas e novos parceiros econômicos para superar as limitações impostas pelo bloqueio internacional. A relação com aliados como Rússia, China e Irã tem sido vital para o país, com investimentos e apoio técnico para a indústria petrolífera, permitindo à Venezuela continuar produzindo e exportando petróleo, mesmo diante das sanções. Essas parcerias internacionais têm desempenhado um papel fundamental em fortalecer a posição da Venezuela no cenário global. A crescente solidariedade de várias nações tem sido crucial para o país, especialmente à medida que mais vozes se levantam contra as políticas de sanções e intervenções externas, particularmente por parte dos Estados Unidos. Organizações multilaterais, como a ONU, têm destacado os impactos devastadores dessas sanções sobre a população venezuelana, questionando a eficácia e as consequências dessas medidas punitivas. O debate sobre os danos humanitários causados por essas políticas tem ganhado força, especialmente em um momento em que a crise energética global se intensifica e a dependência de energia se torna um ponto crítico para economias ao redor do mundo. A Venezuela, com suas imensas reservas de petróleo e gás, segue sendo um ponto-chave de disputa no eixo geopolítico, com o interesse de potências externas em seus recursos crescendo constantemente. A posição geopolítica da Venezuela não poderia ser mais relevante. Os Estados Unidos, ao considerarem a nação como uma ameaça à segurança nacional, têm como um dos seus principais objetivos o controle das vastas reservas de energia venezuelanas, bem como de outros recursos naturais estratégicos, que são essenciais para sustentar sua posição dominante no mercado global. As sanções, que atingem tanto a economia quanto a esfera política do país, não apenas visam isolar a Venezuela economicamente, mas também enfraquecer sua soberania, impedindo seu pleno desenvolvimento. Essas ações refletem um interesse mais profundo por parte dos Estados Unidos em manter o controle sobre a região da América Latina, que sempre foi de grande importância estratégica para a política externa americana. A luta pela independência econômica da Venezuela, portanto, não é apenas uma questão de resistência interna, mas também de um confronto global entre a autodeterminação das nações e as ambições de potências externas. Em resposta a esses imensos desafios, o governo da Venezuela tem implementado uma série de reformas econômicas e políticas, com o objetivo de estabilizar sua economia, mitigando parcialmente os impactos das sanções. Diversas medidas têm sido adotadas para diversificar a economia do país e reduzir a dependência do petróleo, além de fortalecer setores como a agricultura e a indústria. Essas reformas têm trazido algum alívio à população, que enfrenta uma crise econômica sem precedentes, e ajudam a criar uma base mais sólida para a recuperação futura. No entanto, a luta contra as sanções continua sendo um dos maiores obstáculos enfrentados pelo governo e pela população, já que as sanções externas seguem impondo enormes desafios para o crescimento sustentável da economia. A tensão com os Estados Unidos, por sua vez, não dá sinais de resolução a curto prazo. Ambos os países mantêm suas posições firmes e o governo venezuelano continua reforçando sua resistência, tanto internamente quanto no plano internacional. O país tem investido fortemente em fortalecer suas alianças com outras potências que também enfrentam pressões externas, como Rússia, China e Irã. Essas parcerias têm sido essenciais para a sobrevivência econômica da Venezuela e para sua capacidade de resistir ao cerco imposto pelas potências ocidentais. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam com sua estratégia de pressão econômica, diplomática e até militar, com o objetivo de forçar a mudança de regime na Venezuela, algo que tem sido amplamente rejeitado pela população venezuelana. Apesar de todos esses desafios, a Venezuela segue com a cabeça erguida, demonstrando uma determinação impressionante. A confiança nas alianças internacionais e a força do povo venezuelano, que continua a lutar por sua soberania, têm sido os pilares dessa resistência. A nação venezuelana continua a se adaptar, buscar alternativas e se reinventar, com o objetivo de garantir sua independência econômica e política, desafiando as expectativas daqueles que acreditavam que a pressão externa levaria o país à ruína. Essa luta pela autonomia, pela soberania e pela dignidade em face das adversidades serve como um exemplo para outras nações que enfrentam desafios semelhantes no cenário global.